Então vamos lá, vamos orar, amados. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esse dia. Te louvamos por mais uma oportunidade de estar diante dos irmãos, Pai querido, para poder falar da sua palavra. Que o seu Espírito Santo possa, em nome do Senhor Jesus Cristo, falar, Senhor Deus, no entendimento de cada vida. Nós repreendemos todo o mal, toda a atrapalhação do inimigo, Senhor Deus. E seja bem-vindo, Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós consagramos a Ti esse tempo e peço, Pai querido, que aqueles que vão assistir depois, que o Senhor também possa falar grandemente aos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, hoje nós vamos falar sobre célula e igreja local. Aí nós temos 2 slides, né? A célula dos jovens, que é da Tuca, e a foto da nossa igreja. E nós vamos falar sobre esse assunto tão importante, que é célula e igreja local. Nós temos aqui 2 questões. A construção, o templo, é a igreja? O que é a igreja? A igreja é aquela construção. O que é a igreja? O que vocês acham que é a igreja? Pode falar, irmã Maria. Eu gosto muito, então tem que se aprender. Então, eu creio que o templo é importante para que possa as pessoas ir até ele, a se encontrar com o Senhor. Mas a igreja somos todos nós. Iremos lá para ouvir a palavra de Deus. Nós somos a igreja. Amém, irmã Maria, amém. Então, pode ter um prédio enorme, enorme. Mas se não tiver nenhuma pessoa, como é que vai falar de Deus? Amém. Uma pessoa já é o suficiente para que se possa ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Ó, a Sara também escreveu aqui: a igreja é a casa de Deus para sermos perdoados dos pecados. É isso, Sara? Então, a igreja, a gente tem que ir para a igreja para buscar a palavra de Deus, buscar o ensinamento. Tipo assim, uma igreja reunida, que é o caso da nossa, é sempre assim, sempre um ajudando o próximo, quem precisa. Amém. Amém, Lu. Amém. Paz, pastor. Paz. Seja bem-vindo. Paz, pastor. Paz, mandei a Sarinha que tá ali na Suzua. Olha, Suzua, Chuchu, tá glória. Paz, irmã Maria, paz, Lu, paz, Cleverson, paz, Andréia. Amém. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado. Aninha, bom dia, Aninha. Bom dia. Que bom, amados. Perdão pelo atraso hoje. Levantei, eu não sei se eu falei muito ontem à noite, não sei porquê, né? Mas eu falei muito ontem, mas hoje eu já levantei um pouco assim. Mas deixa eu já aproveitar que a Du deu um bom dia, dar as boas-vindas a cada um, dizer que vocês são preciosos, que é muito importante ter vocês aqui, cada um dos nossos alunos dessa escola. Quero também passar para agradecer a Luciana. Luciana, que Deus abençoe tremendamente a sua vida. Amém, pastor. Que está nesse propósito, né, que abraçou a causa do reino e também da igreja local na direção da pastora. Então, que o Senhor venha honrar a sua vida. Amém. A cada dia. E estou aqui para participar conosco desse tempo também. Quero pegar... peço perdão pelo atraso já. Eu falo que quem chega por último paga o café. Então... Tô devendo um cafezinho pra vocês, hein, gente? Bom dia, gente. Paz, pastora. Olha lá, o café chegou à provisão, mano. Bom dia. Beijo pra você igual. Amém, amém. Pastora. Paz. Amém. Lu, fica à vontade. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado pelas palavras. Eu recebo a bênção em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Nós estamos falando sobre igreja local e célula, né? Então, cada um contribuiu com a sua informação a respeito da igreja.
E aqui nós temos um slide onde diz que a igreja é a convocação, ou seja, são aqueles que são chamados. A igreja também é o corpo de Cristo convocado. Então, no Velho Testamento, como ocorreu o templo? Deus ordenou que se levantasse um tabernáculo. Então, olha só, em Êxodo 25:8 diz assim: e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Glória a Deus, né? Olha que versículo forte. O Senhor pedindo para que se faça um santuário, que ali era o tabernáculo. E em Êxodo 40:33-34 diz: finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim Moisés terminou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Então, quando a igreja está ali reunida, essa oportunidade que Deus nos dá para adorar o Senhor, para nos sacrificar diante do Senhor, a glória do Senhor enche, porque o Senhor tem prazer de ver seus filhos reunidos. Aqui, o tabernáculo era o lugar cheio da glória de Deus. Temos que desejar a glória e a presença do nosso Deus. Então, o que Jesus disse sobre a igreja? Aqui nós temos um texto que está lá em Mateus 16, do 13 ao 19. Chegando Jesus à região de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista e outros Elias. E ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Então Jesus está aqui perguntando para os discípulos quem que quisera para eles. E aí Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, que é o inferno, não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Olha que maravilhoso aqui essa menção a respeito da palavra igreja. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo estava falando para Pedro que ele iria construir a igreja com base naquela frase, o qual Pedro havia dito: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, todas as pessoas que professassem essa palavra, que teriam o Filho de Deus como seu Messias, seria a igreja, o corpo de Cristo, né? Ele declarou aqui que a sua igreja seria edificada sobre esse fundamento, a declaração de que Jesus é o Senhor. Ele também nos concedeu as chaves do reino do céu como igreja. Como corpo de Cristo, podemos adentrar o reino. Olha que lindo isso, porque Jesus Cristo se fez sacrifício por nós. Nós nos tornamos um com Cristo. E a partir que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, nós conseguimos a chave do reino dos céus, acessar o reino dos céus, trazer o reino dos céus aqui para a terra. E é tão forte isso que nós adentramos a porta do inferno e tomamos vidas para entrar nesse reino do Filho do seu amor, que é o Senhor Jesus Cristo. Então isso é algo muito forte, a igreja do Senhor é algo muito forte. Mas seguindo aqui, né? O apóstolo Paulo, ele ilustra a igreja de duas formas, como corpo e como edifício. Então eu gostaria que vocês abrissem a palavra aí. Ele achou aqui. Tá. Porque assim como o corpo é um mundo que tem muitos membros, todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem o corpo. Assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer livres, e a todos nós foi dado o poder de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro,
mas muitos se o pedem ser. Porque não sou uma mão, não sou do corpo. Nem por isso deixo de ser do corpo. Amém. Amém. Irmã Maria, Efésios Capítulo Efésios 2:19. 19. O subtítulo é: A salvação é pela graça. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Pode ler o 20 também. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Amém. Glória a Deus. Então, olha só. Aqui, o apóstolo Paulo, ele ilustra dessa forma, colocando a igreja como corpo, sendo que Cristo é o cabeça. E ilustra também o templo, né, como um edifício, o qual foi construído, o seu alicerce, sobre a pedra angular, né, que é o Senhor Jesus Cristo. Tanto o corpo como o edifício é uma unidade. Nós temos um exemplo. Quando tiramos uma perna do corpo, ela é corpo? E quando tiramos o bloco do edifício, vocês comentassem a respeito disso. Se você vê ali uma perna, né? Ai, que horror! Se você vê um dedo, sei lá, uma parte do corpo na rua, né? Vamos dizer que é algo de plástico, tá? Você olha ali e fala assim, olha, aquilo é uma perna humana. É um corpo, né? A primeira coisa que vem na nossa pronúncia é, nossa, aquele é um corpo. Parte do corpo. Parte. Eu já consigo pensar e enxergar quando olha uma coisa fora. A gente, sei lá, você está passando, por exemplo, numa loja e tem aqueles manequim. Tem manequim mostrando só a calça, mostrando só uma parte da blusa. A identificação, para mim, ela acaba sendo perna, braço. Eu não consigo enxergar na primeira coisa que vem na mente, não vem como um corpo. Mas a primeira coisa que vem na minha mente é um pedaço mesmo, é igual um bloco. Eu não consigo olhar um bloco e falar, olha, é um pedaço de um edifício. Não, é um tijolo mesmo. Eu falo, não, é um tijolo mesmo. Nossa, que areia bonita, olha que areia, essa areia vai virar uma linda edificação. Não, eu falo, ó, essa areia aí tá se perdendo na chuva, né? Se bater a tempestade. Então, na minha ótica, eu já vejo como um pedaço e não como um corpo, né? Porque para enxergar o corpo, ele precisa estar grudado, precisa estar linkado. Cada membro tem um nome, né? Então, assim como o tijolo, assim como a areia, assim como a massa fina, o reboque. André gosta desse negócio de construção também, azulejo e rejunte e tal. Então, cada coisa tem um nome. Agora, quando junta, opa, edifício. Aí você não consegue falar, poxa, que bloco lindo dentro da parede. Olha que conduíte, gente, que conduíte é esse? Dentro dessa parede, a gente não consegue falar, né? Então, eu falo que você consegue, na minha cabeça, eu consigo enxergar bem uma separação. Amém. Amém. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Falando do jeito que o meu pastor falou aí, falando que a gente, tijolo é tijolo, a perna é uma perna, o corpo é um corpo. Não necessariamente eu ver uma perna e dizer, ali é um corpo. Não, ali é uma perna que se deslocou de um corpo. E como ele falou aí que, às vezes, a gente
perde uma unha, ou machuca o dedo, aí dói o corpo todo. Ali fazia parte do nosso corpo, e o corpo todo. Aí os tijolos, você vê assim, uma casa caiu todos os tijolos daquele edifício. Mas não necessariamente dizer o tijolo é uma casa, o tijolo é a igreja, não. A perna é o corpo, não, a perna é a perna. O tijolo é o tijolo. Bem colocado do jeito aí que o meu pastor falou, eu vejo assim também. Amém. Amém. O que há nesse corpo quando ele está fora? Há vida nesse corpo quando ele está fora? Não há vida, porque o sangue, ele pode ter um tempo de duração fora do corpo, para que dê tempo, entre aspas, assim, para um médico vir e enxertar novamente esse pedaço de corpo no corpo. Mas ele não vai ter vida nele sozinho. Então, aí está a importância do corpo de Cristo. Né? O corpo de Cristo, a igreja, quando ela está reunida, cada um ali fazendo o seu papel, o sangue, vamos dizer assim, do Senhor Jesus Cristo, né, que exemplifica, né, na obra do Senhor Jesus Cristo por nós, ele circula. Ele circula durante todo o corpo. Pode ter um corpo ali que tá meio anestesiado, né, vamos dizer assim, que tá preso, ainda não tá ali sentindo muito, mas se ele está no corpo, há poder para que ele continue vivo. Mas fora desse corpo, fora desse contexto, ele tem vida, um pedaço de dedo? Não, ele não vai ter vida. Então aqui o apóstolo Paulo, é muito profundo isso que ele está ilustrando, né? Hebreus 10, 25. Diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, aqui, o autor de Hebreus, ele fala que é para que a gente não deixe de se reunir, como alguns se deixam de se reunir na igreja. No livro de Atos, nós temos lá algo muito interessante. Quando a igreja se reunia, acontecia essas reuniões em diversos lugares. E essas reuniões aconteciam no templo judaico, a igreja primitiva, né? A igreja primitiva, ela não tinha ainda um templo, uma igreja chamada uma igreja cristã. Então, ela se reunia no templo judaico, ela se reunia em casas. Nós temos diversos textos na palavra do Senhor onde ela se reunia em casas. Temos a igreja do Senhor se reunindo em escolas. Olha que interessante, já pensou uma igreja numa escola? Que lindo! Nas sinagogas, o apóstolo Paulo usou as sinagogas para poder pregar o evangelho. A sinagoga era um lugar de reunião do povo hebreu, onde essa sinagoga foi criada para o povo que estava fora de Jerusalém, que não tinha acesso ao templo. Então foram construídas sinagogas para o povo hebreu continuar ali compartilhando a palavra dos profetas, o Pentateuco, né, que é os livros da lei, e eles faziam essas reuniões nas sinagogas, os hebreus. O apóstolo Paulo utilizava das sinagogas para pregar o evangelho. E por vezes as sinagogas acabaram se convertendo, os irmãos ali se converteram, e a igreja do Senhor se reunia também na sinagoga. Na praça, até na praça, nós temos a igreja se reunindo. Então, em qualquer lugar em que há uma convocação de pessoas que professam a fé em Jesus Cristo, ali está uma igreja. Então, lá em Mateus 18 a 20, digo a verdade: tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhe digo, se 2 ou 3 de vocês concordarem na terra
Em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Que privilégio, que maravilhoso isso. Olha como o Senhor nos deu uma procuração tão linda. Essa procuração que nós conseguimos estar juntos, reunidos, e Ele estar presente. Amém? Isso é maravilhoso. Em Eclesiastes 4, versículo 12, diz assim: um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem se defender. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Amados, nós precisamos estar unidos na igreja, né? Se essa igreja for reunida online, ela vai continuar sendo a convocação daqueles que professam a fé em Cristo Jesus. Recentemente nós estamos vivendo nessa fase difícil, né? Graças a Deus que a fase mais complicada de reunião pessoal já passou, mas aqui o texto da palavra do Senhor falou: um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. E o amor de Deus está nessa família, está nessa união que é a igreja. Então, aqui onde nós estamos reunidos, nós estamos com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo está em nosso meio. Olha que presente maravilhoso que nós temos. Que tem dias que nós não estamos tão fortes. Tem dias que nós estamos precisando de alguém ali para poder ministrar o nosso coração. E aonde a gente vai encontrar isso? Sozinho na nossa casa? Ou que seja só com a nossa família? O Senhor escuta também. Mas ali, juntamente com a igreja, nós temos uma força maior. Nós temos ali a comunhão do corpo de Cristo. O que é comunhão? O que quer dizer a palavra comunhão? É ter algo em comum. E nós temos em comum diversas coisas. O que, por exemplo, que nós temos em comum como igreja? De Deus, a palavra de Deus, temos algo em comum. Amém. Um zelar pelo outro. Não querer que o outro esteja presente para ouvir a palavra de Deus. O amor, né? A gente deseja estar perto de alguém especial. É como se a gente tivesse assim, todo mundo juntinho. Amém. Lu, uma coisa que a gente tem em comunhão também, que eu percebo, é a comida, Lu. Ah, A amém. comida também é algo que nos ajuda. Ajuda ou não ajuda, Cleber? Opa, Com certeza, pastor. Com certeza ajuda bastante. amém. A comunhão, né? Olha só. Falando na comida, os lábios até começam a enrugar. Assim. Os laços se unem ainda mais pelo estômago, né, pastor? Então, a comida que o pastor está comentando é a nossa ceia. Olha só, ali no domingo, no primeiro domingo do mês, nós temos a oportunidade de participar do corpo e do sangue do Senhor. Gente, que comunhão maravilhosa. Olha isso, a gente está ali se alimentando de algo que representa o corpo, definitivamente, o corpo de Cristo. O corpo que foi dado por nós. E cada um de nós ali, uma pecinha do corpo, como exemplificado aí, como, por exemplo, o braço, um é o braço, outro é o dedo, outro é a perna, ou num edifício, um é o tijolo, outro é o cimento, e assim por diante. Assim nós nos tornamos um. Quem que é esse um? A igreja do Senhor. Então, seguindo aqui, na igreja nós temos a oportunidade de orar em conjunto. Pedro foi preso e a igreja intercedia diante de Deus por ele. Então, Deus enviou um anjo e o libertou. Maravilhosa essa parte aqui. Porque Pedro, ele estava preso.
Tiago irmão de João, tinha sido morto. E Pedro ia ser morto no dia seguinte. E Pedro estava dormindo ali na prisão. Eu vou pegar aqui o texto para a gente ler. Atos 12, a partir do verso 6. Vou pôr do 5. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas. E sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor. Olha só, ele estava com muita gente perto dele. Além dos 2 guardas, ainda tinha sentinelas em volta ali de onde ele estava preso. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor. Uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. E disse: depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo, Pedro seguiu, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Tudo que parecia uma visão. Passaram a primeira, a segunda guarda. Olha quanta gente que ele estava guardando ali, que estava guardando a Pedro. E chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este abriu por si mesmo para eles e passaram. Ali foi como se fosse aquelas portas automáticas, né? Onde ele passou. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora eu sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes, de tudo o que o povo judeu esperava. E aí, percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João. Esse João é o João, escritor do Evangelho de Marcos, né? Chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Olha a igreja reunida. Pedro bateu na porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Gente, ela ficou tão entusiasmada que deixou o Pedro lá na porta. Não abriu a porta para ele. Mas o mais importante que a gente pode é que a igreja estava em oração por Pedro e o Senhor enviou um anjo e o libertou daquela prisão, né? Pedro estava dormindo na paz. Por quê? Porque ele estava no corpo de Cristo. Às vezes a gente está num momento de desespero da nossa vida, a gente não consegue dormir. Mas se a gente está entronizado ali na presença de Deus, o sangue do Senhor Jesus Cristo está cobrindo as nossas vidas, a gente tem paz e consegue dormir diante de uma adversidade. Então aqui nós temos a igreja de Atos, ela era perseverante na doutrina, ou seja, no estudo da Bíblia, né? A palavra de Deus, na comunhão, ou seja, a comunhão que a gente acabou de comentar, algo que era comum entre eles, né? A comunhão no partir do pão, o corpo de Cristo, que tem a ver também com os atos sociais, ajudar o próximo nessa área de alimento. E nas orações, né? Ligado na terra, será ligado no Isso. céu. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Gente, a igreja reunida, ela traz esse poder. Quando a igreja está reunida, seus filhos juntos e reunidos, o Espírito Santo age com dons, somos fortalecidos, evitamos a queda espiritual. 12 diz assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então, o coração e o entendimento, trazendo cegueira espiritual.
Não deixe de ir à igreja e participar da reunião da célula, mesmo online, e não seja um braço fora do corpo. Na célula, nós conseguimos receber nutrição, proteção. A célula produz para o corpo energia e também traz reprodução, né? A célula do corpo humano acontece isso. E a célula da igreja não é diferente. Ali nós somos alimentados, existe oração um pelo outro, há uma proteção. Nós conseguimos sair mais fortes com energia e também conseguimos levar outras pessoas e assim reproduzir pessoas para o reino de Deus. Mais que um lugar de encontro, a igreja traz bênçãos para as nossas vidas. Os discípulos que obedeceram à ordem de Jesus para ficarem juntos em Jerusalém foram revestidos de poder. Na célula, criamos laços de amizades, ganhamos almas. A célula é lugar de comunhão, mas é também lugar de trabalho. Seja mais que um frequentador, seja um participante adorador na IEQ Jardim Santa Bárbara, cooperando para que cresça o reino de Deus. Amém, irmãos? A gente está próximo do horário de terminar. Eu vou abrir aqui a palavra para o pastor para fazer um comentário e a gente já ora encerrando. Mas não deixe de participar da igreja, participar da célula, porque isso vai te trazer vida, né? Isso é muito importante. Amém. Puxa, obrigado, Lu. Eu nem ia nem falar nada, né? Mas já que eu tô aqui mesmo, lógico que eu vou... Quero agradecer e dizer, gente, como eu amo essa aula a respeito de igreja e célula, sim, porque célula é um estilo de vida, é viver o reino. Estando em célula, estamos ligados um ao outro. Todo o trabalho da igreja, ele parte da célula. Ele não é o contrário. Acontece e depois vem para a célula. Não, não. Ele parte da célula e vai para a igreja. Por isso que a gente não vê distância, a gente não vê dificuldade, a gente não vê horário. Por quê? Porque estando em célula, a gente vai ter sempre essa ligação, essa conexão. A irmã Maria falou a respeito de quando arranca uma unha, quando bate um dedinho, todo o corpo sente. Exatamente. Né? Qualquer coisa que acontece dentro da célula, todos vão sentir. A gente sente a ausência quando alguém não está na célula, a gente sente. A gente quer estar junto, a gente quer ligar, quer saber como está. E mais do que isso, mais do que perceber a falta, eu convido vocês e encorajo a serem multiplicadores na célula. A Pedro aqui e da Suzuya. Não, é a Sara. Vou pegar o caso deles aqui, da Ana também. Eles estão estudando. Vai vir o dia da prova, não tem jeito. Um dia antes, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Vai ter a prova no dia seguinte, tem que estudar, tem que estar preparado. É assim ou não é? Verdade. É dessa maneira. Então, assim, vai ter os desafios. O que é muito importante? É estarmos ligados na célula, conectados, fazer o grupo da célula girar, fazer o grupo da célula girar. O que é o grupo da célula girar? É mandar uma mensagem de bom dia, boa tarde, manda lá no grupo uma oração pelo seu líder, manda lá no grupo uma oração por um irmão, manda uma palavra que Deus falou com você, aquilo que você fez no devocional. Dessa forma, você está alimentando a célula, está fortalecendo, porque a célula ela é um corpo da igreja, ela está junto, amados. Então, fiquem firmes, abrace essa causa da célula, que eu tenho certeza que a célula é a edificação do corpo de Cristo. A célula, porque sem a célula o corpo não funciona. Arranca a célula de um corpo para você ver se o corpo funciona. Ele não vai funcionar. Então, assim, estejam engajados. E outra coisa, cada dia mais dedicado a essa aula, porque essa é só o começo que a Lu está fazendo. Depois vai ter muito mais escola com a Luciana também, com outros professores,
para edificação, amados. Então, Amém. estejam firmes, sim. Lu, agradeço tremendamente o carinho, a dedicação. Que Deus honre a cada dia mais a sua vida, em nome de Jesus. Amém. E de cada participante. Gente, estendam esse convite para outras pessoas. Aquilo que você está aprendendo, multiplique. Amém. Porque quando você multiplica, isso vai dar sede nas pessoas também. Muito obrigado por vocês estarem aqui, amém? Eu fico muito feliz de ver cada rostinho de vocês participando. Sinto falta quando alguém não aparece, mas é muito bom que vocês estejam aqui. E as nossas aulas também, acho que falta 4 ou 5 para terminar. Fique firme. Amém? Vamos orar? Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, te louvamos, te exaltamos por este assunto que nós tratamos hoje, que é a célula e a igreja, Pai. Obrigado, Jesus, porque nós temos, Pai querido, essa igreja, Senhor. Nós temos cada um tem a sua célula. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos nos reunir como corpo de Cristo. Aleluia. Nós te exaltamos, Pai, porque nós podemos ter essa comunhão um com o outro, nós podemos receber oração, nós podemos receber a palavra. Ah, Pai, nós te exaltamos por essa oportunidade, Senhor Deus. Obrigado por essa provisão do alto, que é a igreja e a célula para as nossas vidas. Eu te peço que o Senhor abençoe o nosso final de semana, nos dando, Senhor Deus, força, nos dando da sua presença, a sua unção, falando aos nossos corações, Pai. Abençoamos em nome do Senhor Jesus Cristo o nosso final de semana. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por cada vida aqui, aquelas que estarão assistindo online, que a sua presença esteja com cada uma delas, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, queridos. Gente, um detalhe, olha só. Eu tô aqui na aula hoje, ó. Deixa eu ver. Ixi, olha lá, ó, minhas anotações, tudo feita da aula de hoje. Vamos ver se as minhas também, meu pastor. Ai, que... Ó, meus aluninhos. Bem professora. Ai. Tudo anotadinho, gente, porque aquele que anota Maria linda. perde. Eu também anotei tudo. Parabéns, cada um, amado. Isso é top. Amém. Deus abençoe, queridos. Um beijo. Olha meu caderninho. Ai, que lindo, irmã Maria. O meu não é tão bonitinho. Não, o meu também não. O meu é cheio de coraçãozinho pra professora Lu. Amor, é forte, é forte. É forte, é forte. Amei, amei. Eu recebo essa chuva de bênção. Olha lá, ó. A nuvenzinha. Eu recebo. É, exatamente. A chuva de bênção. Aleluia. Que tá sobre nós. Sobre nossos cabeças. Amém. Tchau, gente. Deus abençoe. Beijo. Tchau, tchau. Amém. Tchau.